6% de salário para o auditor fiscal da Receita Federal. Você que está estudando, você que tem interesse em poder ser remunerado dessa forma, é deste modelo de remuneração que nós vamos falar hoje nesse vídeo, tá? A gente tem feito alguns vídeos falando sobre a possibilidade do próximo concurso já ocorrer em 2027. Fizemos um vídeo também falando sobre o nível de concorrência que será o próximo concurso de auditor fiscal. Também falamos sobre o fato de que você que tem menos tempos de estudos, é muito mais interessante você estudar para analista tributário. Tá? Então isso tudo circunda aqueles que têm interesse em poder ser aprovado no próximo concurso da Receita Federal. Tá? Você já tem ciência que a janela de oportunidade ela se abre e depois ela fecha. Uma vez que ela fecha, você vai ter no mínimo ali 2 anos a 3 anos do mínimo para poder ter uma nova oportunidade. Então você que tem interesse em poder ser aprovado no concurso da Receita Federal precisa se movimentar desde já, tá? Sobre a remuneração do auditor fiscal ficar em torno de 6%, é um assunto que eu particularmente defendo. Se eu tivesse a capacidade de poder implementar, eu implementava para ontem, tá? A remuneração nesse modelo, ela ia muito ao encontro do que acontece hoje no ramo imobiliário. Tá? Nós temos um profissional que é responsável pelas vendas de imóveis, tanto imóveis urbano quanto rural, que é o corretor de imóveis. E é uma grande oportunidade para você que quer estudar para a Receita Federal e ter uma remuneração, de repente você fazer o curso do Cresce, tá? Se habilitar como corretor de imóveis, fazer a venda desses imóveis e isso te abre a possibilidade de poder ter mais tempo para poder se dedicar e aí sim trabalhar em cima de segurança, estabilidade, flexibilidade de horário e não ter essa incerteza que é o ramo imobiliário. O corretor de imóveis, para poder receber, ele precisa vender o imóvel. Então ele tem que ser eficiente na sua proposta de trabalho. E é exatamente isso que eu visualizo que seria bastante interessante e eu gostaria que você compartilhasse o que você acha desta proposta já nos comentários. E nesse exercício do trabalho do corretor de imóveis, ele tem em média de 5 a 10% do valor do imóvel. E eu acho isso super justo porque ele trabalhou, teve a efetivação de uma negociação de compra e venda e deixou duas partes felizes, que é o quê? A quem está vendendo, que queria vender, e quem está comprando, que queria ganhar. E ele seria essa terceira pessoa feliz nesse processo. O auditor fiscal ele tem a responsabilidade para gerar justiça social, arrecadar numerários para o erário, para que as políticas públicas sejam implementadas. Então hoje, se você tem o SUS, parte desse dinheiro é revertido do bolo da União. E o bolo da União, do numerário da União, grande parte dele, grande parte mesmo dele, ele é fortalecido pela fiscalização federal. Tá? E dentro da fiscalização federal tem uma figura ímpar, que é o auditor fiscal, que é a autoridade tributária e aduaneira da União. Então você que está estudando para auditor fiscal, é muito importante que você tenha muita propriedade sobre esse cenário que nós estamos conversando, exatamente para quando você estiver em uma roda de discussão em que vier pessoas que têm poucas informações, você ter a capacidade de poder orientar da responsabilidade do auditor fiscal, que é a autoridade tributária e aduaneira da União. É o auditor fiscal que gera o crédito tributário, que vai fazer com que haja a regular implementação da legislação tributária e para aqueles que forem o sujeito passivo, que seja o contribuinte, que gere o fato gerador,
tenha a obrigação de poder fazer o pagamento desse crédito tributário. Beleza, você que estuda direito tributário já está mais do que careca de entender isso. E é onde entra os 6%, Jefferson. Então, eu falei sobre de 5% a 10% que o corretor de imóveis tem de acordo com a sua efetivação da venda. Agora você, como auditor fiscal, seria interessante você ganhar 6% daquilo que você efetivamente realiza de crédito tributário. Quando a gente fala em crédito tributário, não é apenas aquele crédito tributário que é lançado, que é competência exclusiva do auditor fiscal, mas sim o crédito tributário em cima do que é pago. Seria interessante para você? Eu, como auditor fiscal, eu gostaria que tivesse esse modelo de remuneração. Não fizesse pagamento de férias, 13º, nada. Apenas 6% daquilo que você gera de valor para a sociedade. Acredito que seja um modelo que seja favorável para a sociedade, seja favorável para os cofres públicos, seja favorável para o auditor fiscal, que efetivamente faz a diferença com o exercício do seu trabalho. Esse modelo, eu tenho certeza que muitos não iam gostar. Exatamente porque aquele que gosta de ficar encostado, que não gosta de produzir, ele não ia gostar. Por quê? Porque ele não ia ter aquela segurança da inoperância que há dentro da estrutura pública. Infelizmente, nós temos esse modelo em que aquele que produz menos ganha a mesma coisa daquilo que produz mais. Tá? Isso na minha cabeça fica muito mais complicado. Exatamente para você que está estudando para concurso público, fica ainda mais complicado. Imagine você que se dedica a 5 horas líquidas diárias. Tá? E aí você produz, busca, faz exercícios, faz questões, fica excelente na discursiva, e aquele que estuda meia hora diária é aprovado, tem a mesma chance, a mesma vaga que você. Isso é muito injusto num cenário em que a gente trabalha na competência e eficiência. Tá? E aí, dentro desse cenário, nós temos sim, dentro da estrutura de remuneração do auditor fiscal, o bônus de eficiência. Só que esse bônus de eficiência ele é um bônus a título global do órgão. Então todos produzem dentro daquilo que consegue produzir e gera aquela meta do órgão. E a partir daí ele é dividido para todo mundo. É um modelo bem mais, vamos dizer, entre aspas, social. Tá? E isso impacta diretamente aqueles que se destacam na atividade que faz. Estou falando isso porque a gente fala muito sobre bônus de eficiência, valor do bônus de eficiência, remuneração, e eu quero trazer você aqui para poder pensar, você que almeja ser auditor fiscal da Receita Federal. Seria um modelo interessante para você? Jefferson, mas ia ser criado o modelo das multas, a fábrica das multas que já foi divulgado muitas vezes até mesmo dentro do Congresso Nacional. Não. A gente fala aqui no modelo em que seriam a arrecadação paga, o lançamento pago, não apenas o lançamento efetivado, porque poderia sim ter uma distorção em que houvesse o caso de lançamento, mesmo sabendo da inapropriedade deste lançamento, exatamente para poder elevar o valor a ser recebido, tá? Mas Jefferson, e o teto do STF, como ficaria? Então, nós temos ali uma limitação constitucional em que aqueles que têm o poder de barganha, por exemplo, o judiciário, o próprio legislativo, criam um mecanismo para poder burlar esse teto constitucional, tá? O executivo é o filho pobre, tá? Que não tem essas condições, não tem esses poderes. Você ficaria limitado. Agora imagine você, um auditor fiscal recém-formado, tá? Recém-ingresso, com 1 ano, certo? Trabalhando, buscando, crescendo, e a partir de 1 ano você já ganhando o teto constitucional. Você já com 1 ano de auditor fiscal ganhando mais de R$46 mil. Você seria
muito mais impulsionado a trabalhar e gerar um processo de eficiência, ou você acredita que um modelo em que você tem que esperar 3 anos para poder receber 100% do bônus de eficiência seria o ideal, e para você alcançar o teto constitucional você esperar 8 anos, tá? Então eu acredito que você que está produzindo, porque hoje, gente, aquele que é aprovado no concurso de auditor fiscal, ele tem um poder de produção muito elevado, tá? E se você, né, incita esse modelo de produção elevado quando a pessoa entra com aquele nível de gás ali no extremo, porra, acabei de ser aprovado no concurso de auditor fiscal, e tenha um modelo que faça alavancar este modelo, todos nós estaríamos ganhando, a sociedade, os contribuintes, você. Mas, Jefferson, como que o contribuinte iria ganhar com um auditor fiscal que comeu o espinafre do Popeye? Simples, porque há muita desigualdade dentro do sistema de tributação, principalmente para aqueles que burlam a legislação. Aqueles que seguem de forma correta, eles têm uma concorrência desleal daqueles que não cumprem a regra tributária. E aí esse auditor fiscal novo conseguiria atacar estes que não cumprem a legislação tributária para poder gerar uma igualdade na tributação. Isso seria bom para a sociedade, sim, porque você ia impedir que houvesse essa discrepância em relação a alguns contribuintes, principalmente aquele mau contribuinte, tá? E aí, por exemplo, você ia pegar um auditor fiscal novo trabalhando em uma operação exatamente que houvesse uma fraude tributária grande. E aí você fecha. Por quê? Quando há uma fraude tributária, você distorce toda a sociedade. Imagine eu tenho uma fraude tributária em que eu vendo um celular que é descaminhado, que não paga os tributos. É óbvio, o meu valor de venda vai ser muito mais baixo do que aquele que passa por todo o rito tributário, que paga um imposto de importação, que paga o ICMS, que paga o transporte, que paga o frete. Aquele que tem uma logística de descaminho, por exemplo, ele vai apenas pagar o responsável pela logística, esse valor dessa mercadoria vai vir embaixo e eu coloco no mercado. E aí, no mercado competitivo, onde eu tenho um preço mais baixo, você, como adquirente, você vai onde está mais barato, onde está mais caro. É óbvio que você vai buscar o mais barato, e isso vai gerar uma distorção. Por quê? Porque aquele que está pagando os tributos não vai ter venda. E se ele não vai ter venda, ele não vai gerar economia. Não gerando a economia, ele deixa de empregar. Ele deixando de empregar, ele gera menos emprego. Tendo menos emprego, tem mais pessoas desempregadas. Tendo mais pessoas desempregadas, a economia não gira, aumenta as mazelas sociais e tudo isso impacta na sociedade como um todo. Tá? Ai, Jefferson, você está sendo muito profundo. Eu quero apenas saber o que cai na prova. É muito importante que você tenha consciência da função do auditor fiscal. Não apenas querer saber o quanto que ganha, se vai aumentar o bônus, se vai acontecer aquilo, se vai acontecer aquilo outro. Mas sim, qual o cenário que você vai estar inserido como um cenário profissional. E importante entender também para poder calar a boca daqueles que falam uma porção de asneira. Como vai acontecer aqui nesse vídeo. Vamos ter vários haters falando uma porção de baboseira sem nenhum nível de conhecimento para que possa extravasar todos os seus traumas, toda a sua incapacidade. Agora você que está com a mente brilhante, querendo ser auditor fiscal, é importante que você tenha sim. Quando você é auditor fiscal, você está fazendo em prol da sociedade.
em prol da sociedade, em prol do equilíbrio fiscal. Aí, Jefferson, mas a tributação é isso, aquilo, outro. Então, não é competência do auditor fiscal fazer leis sobre tributos. O auditor fiscal, ele executa. Aí, Jefferson, então você fala que o auditor fiscal é um coletor de impostos? De certo modo, sim. Tá? Mas um coletor de impostos que busca trazer a justiça social, uma economia mais equilibrada, uma economia mais justa, nesse sentido em que há o desequilíbrio. Nós não estamos lá na Suíça nem na Dinamarca, nós estamos no Brasil. E no Brasil, você sabe, você é brasileiro, sempre tem aquele querendo ganhar vantagem. E nesse cenário tributário, sim, é competência do auditor fiscal evitar que haja essas vantagens para poder ter uma igualdade, tá? Então, a Jefferson, filosófico que você fala, mas na prática, aquele pobre coitado é o mais sacrificado. Gente, a gente sempre busca um cenário ideal, tá? É óbvio que em qualquer processo há distorções, tá? A gente sempre busca um cenário ideal para que a gente possa fazer com maior efetividade. Hoje eu trabalho basicamente em combater todas as fraudes tributárias. Todas não, né? Porque mais grande parte das fraudes tributárias, principalmente as fraudes que envolvem, tá, os crimes transfronteiriços. Que são os crimes transfronteiriços? São os crimes bilaterais, multilaterais, que exigem ali a união de pelo menos 2 países envolvidos, tá? E isso já gera uma grande distorção. Então, Jefferson, você está falando que a droga que vem dos países andinos, que entra no Brasil, que gera uma mazela muito grande e é exportado para a Europa, que é exportado para a África, que é exportado para a Ásia, é parte do seu serviço? Sim. É parte do meu serviço? Sim. E será parte do seu serviço se você quiser fazer parte, trabalhar nesta área, tá? E aí é muito importante você entender o quanto que é de importância. E quando eu falo que eu gostaria de ganhar 6% daquilo que eu produzo, efetivo, seria uma ótima oportunidade para você, sociedade, para você, auditor fiscal, para você, Brasil. E depois de eu ter falado tudo isso, você concorda ou discorda em ganhar 6% da sua produção? Eu trabalhei parte da minha carreira na fiscalização de empresas e eu gostava muito de trabalhar nas fraudes, exatamente porque a fraude ele tem esse viés de justiça social, tá? E numa das fraudes que eu trabalhei, a gente trabalhava, tinha uma gama de fiscalização, foi um dos primeiros autos de infração que eu fiz, tá? Foi em torno de 128 milhões a minha autuação. 128 milhões, tá? E aí vamos fazer uma conta bem mais fácil, tá? Que eu tô aqui num lugar paradisíaco, né? Curtindo o que eu mereço, o que eu fiz por merecer. Vamos dizer que fosse 100 milhões, tá? 10%, 10 milhões, 6%, 6 milhões. Isso em apenas uma autuação. 6 milhões. Imagine você recebendo 6 milhões, tá? Isso, 6 milhões no ano, tá? 6 milhões no ano dava em torno de 500 mil mensal. Tá bom para você? Tá bom para você, como auditor fiscal, ganhar 500 mil mensal? Então é exatamente isso que eu falo, tá? Esses 128 milhões, né? Eles foram todos eles vinculados a crédito, a bens, exatamente para que esse crédito seja pago, tá? Porque você, quando for auditor fiscal, você vai perceber que não basta apenas você fazer o lançamento, você precisa garantir que esse lançamento, esse crédito seja pago,
tá? Isso é uma função dos auditores fiscais bons, né? Aqueles auditores fiscais que realmente querem que o negócio aconteça. E apenas nesse cenário, nesse exemplo que eu te dei, de um auto de infração de crédito de 100 milhões, em que você teria em média aqui, de uma forma bem prudente, recebendo mensalmente 500 mil reais, seria bom para a sociedade desarticular toda uma organização criminosa que estava fraudando o setor? Seria bom para a sociedade, ou melhor, para os cofres públicos, ter um crédito tributário de 100 milhões? Seria bom para aqueles que estavam na mesma área desses fraudadores, eliminar, tirar de circulação esses fraudadores para que você pudesse, dentro da tributação normal do país, fazer suas vendas, fazer sua produção? Seria bom para esse contribuinte? Seria bom para você, como auditor fiscal, ter uma receita de 500 mil reais por mês? Então, por isso que eu quero trazer para você essa possibilidade, né? É óbvio que vai ter muitas restrições, mas para você entender, você que está estudando para auditor fiscal, entender o quanto que é interessante o seu serviço sendo bem feito, tá? E por isso que a gente deixa já na descrição do vídeo, tá? Um curso de o que você fazer para poder ser aprovado no concurso da Receita Federal, estudando em média 3 horas por dia e sendo aprovado 2 vezes, tá? Isso foi a minha história, que eu coloquei ali, um passo a passo dos pontos mais importantes para você que quer ser o próximo aprovado, conquistar a vaga, tá? Por quê? Porque ser aprovado no concurso da Receita Federal para mim foi muito importante, e eu tenho certeza que, dependendo do seu perfil, é óbvio, mas eu falo, a maioria dos perfis dos brasileiros é importante conseguir conquistar essa vaga, beleza? Então, você que está estudando para concurso público, lembre-se sempre, treinamento difícil, combate fácil.